vocês, bem-vindos à nossa primeira aula de EBD Online. Nós vamos estudar o texto de Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Então quero convidar você a pegar sua Bíblia, seu caderno, sua caneta e vamos para essa aula. O tema de nossa aula hoje é a singularidade dos caminhos de Deus. E sobre isso eu gostaria de falar sobre duas declarações importantes que nós vemos nesse pequeno trecho do livro de Abacuque. Nós vimos no domingo passado sobre o contexto maior. Abacuque foi um profeta da região de Judá, o reino já estava dividido, os assírios haviam invadido o reino do norte e havia uma grande ameaça de invasão no reino do sul, que era o reino de Judá. O que acontece é que Abacuque, ele é um servo do Senhor, que é levantado por Deus, e nós temos nesse livro aqui de Abacuque a oração de Abacuque e a resposta de Deus para essas orações. O trecho que nós vemos aí do verso 1 ao verso 4 trata-se de uma expressão, aquilo que Abacuque estava sentindo, o que ele estava vendo ao seu redor. E nós vemos a partir do verso 5 até o verso de número 11 a resposta de Deus para esse pedido, esses questionamentos de Abacuque. Mas o que nós precisamos entender aqui é com relação aos caminhos de Deus, eles são às vezes misteriosos. E sobre essa declaração eu tenho três aspectos a trazer. O primeiro é que Deus, quando nós observamos a ação de Deus na história, muitas vezes ela nos parece inativa. Ou seja, pode parecer estranho para cada um de nós o tanto que nós oramos, rogamos a Deus, pedimos a Deus, vemos as pessoas clamarem por Deus, mas parece que ao mesmo tempo Deus está silencioso. Esse silêncio ele traz estranheza, traz desconforto. E aí começa a surgir perguntas, questões tais como por que Deus permite que certas coisas acontecem? Ou por que Deus não respondeu às orações do povo fiel? Por que será que tudo isso está nos acontecendo? São questionamentos que surgem nesse momento entre você orar, interceder a Deus, e Deus parece aparentemente permanecer aí em silêncio. Abacuque, no capítulo 1, verso 2, ele fala a respeito disso, né? Nós vemos a expressão, por exemplo, que ele fala: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Parece que Abacuque já tinha um tempo que ele estava clamando e o Senhor não respondia. Ele via as coisas acontecerem, a história à sua volta acontecer, e tudo aquilo que porventura acontecia, ele não entendia o silêncio de Deus diante de tudo aquilo. A segunda coisa dentro dessa declaração é com relação às providências inesperadas de Deus. Aí está um outro aspecto. Ao mesmo tempo que parece que Deus está em silêncio, mas às vezes ele pode responder. E Deus, nessas vezes que responde, ele porventura pode dar respostas inesperadas às nossas orações. Isso traz perplexidade. Na mente de Abacuque, ele estava perfeitamente claro que Deus viria castigar os ímpios, castigar aquilo que estava causando, aqueles que estavam causando opressão ao povo de Israel. Mas o que Deus faz? No verso de número 5, verso 6, nós vemos a resposta de Deus a Abacuque. O que Deus diz? Ele diz: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo entre vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eu que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Ora, aqui Deus mostra que ele está levantando um povo, levantando os caldeus, levantando uma nação ímpia, uma nação que está distante de Deus, para que ela possa vir e trazer mais violência ainda. Ou seja, se Abacuque estava clamando pela situação que estava ruim, ele aparentemente se preocupa pelo silêncio do Senhor, mas quando Deus responde, ele não responde conforme ele esperava. Ele responde dizendo que as coisas ainda viriam a piorar.
ele estava levantando aqui outros para que pudessem vir saquear Judá, oprimir Israel, castigar Israel justamente pela sua impiedade, pelo seu pecado. Todos nós temos a tendência, muitas vezes, de prescrever as respostas às nossas orações. Nós, às vezes, oramos e queremos que Deus responda de tal e de tal forma, mas nem sempre é assim. Deus ele pode agir pelo silêncio, ou às vezes ele pode responder de uma forma completamente diferente daquilo que imaginamos. E isso por quê? Porque Deus tem seus propósitos. Deus ele tem seus intentos com cada uma dessas ações. Deus ele prova, ele pesa os corações. E é muitas vezes nessas circunstâncias de prova, de dor, é que ele vem e permite que coisas ainda piores aconteçam, mas para provar o nosso coração, para mostrar-nos aquilo que temos caído, que temos pecado. A terceira coisa dessa declaração é que Deus usa instrumentos incomuns. Como eu já antecipei, Deus às vezes usa instrumentos estranhos para corrigir sua igreja e seu povo. Aqui no caso do texto que lemos, ele traz os caldeus, um povo violento, um povo sagaz, um povo ainda mais inimigo, mais com poderio militar do que os assírios. E assim Deus usa esse povo para vir trazer ainda mais dor, mais sofrimento à nação de Israel. Então, a primeira declaração que aprendemos desse texto é que os caminhos de Deus às vezes são misteriosos. Ora, nós podemos ver a sua inação ou às vezes o seu silêncio. Ora, ele pode responder de uma forma contrária àquilo que esperávamos. E ora, ele pode usar instrumentos incomuns. Veja o que está acontecendo nos nossos dias, essa pandemia. Por que Deus tem permitido que tudo isso tenha acontecido? Por que essas coisas têm acontecido justamente talvez na minha idade, nos meus dias, por que não em outros? Como Deus tem permitido que tudo isso aconteça? Quais são os instrumentos que Deus tem levantado durante esses dias para nos provar? O que Deus está querendo com tudo isso? Mas aguente aí que ainda há uma outra declaração. Uma segunda declaração que nós temos e aprendemos aqui com esse texto é que os caminhos de Deus às vezes são mal interpretados. E aqui nós podemos ver pessoas religiosas descuidadas. Veja o verso de número 5. Quando Deus ele responde à oração, ao pedido de Abacuque, ele traz assim uma perspectiva diferente, inesperada para aquele profeta, mas ele traz consigo algumas declarações, aquilo que porventura iria acontecer com o povo de Israel. Ele diz aqui que vós não crereis. É como se ele dissesse que aquilo que ele estava dizendo ao profeta Abacuque, quando este o anunciasse aos as outras pessoas de Israel, elas olhariam para Abacuque e falariam: o que esse profeta está dizendo? Ele está louco. Levantar os caldeus para que venham a nos castigar. Como Deus poderia fazer uma coisa louca dessa? E essas pessoas se demonstram descuidadas ao alerta à palavra de Deus. Isso, meus irmãos, não é apenas nos tempos de Abacuque, acontece desde o tempo do início dos tempos. Por exemplo, se nós pegarmos o texto de Noé, quando Noé apresentava a sua mensagem, aquelas pessoas não acreditavam. Noé, assim mesmo assim, construía a sua arca. E tudo aquilo que estava sendo anunciado, eles não acreditavam. Isso vai por longo de toda a Escritura, na história de Israel. E no Novo Testamento também. Esse texto que lemos aqui, Abacuque 1, verso 5, o apóstolo Paulo cita ele lá em Atos 13, verso 41, quando ele está tratando com os judeus, aqueles que não acreditaram na palavra de Jesus, não creram em Jesus e foram os responsáveis por crucificá-lo, por matá-lo.
E Paulo ele joga justamente isso, mostra que o profeta Abacuque, como os outros profetas já haviam anunciado, da incredulidade daquele povo que eles estavam descuidados em não atentar para os tempos e os sinais, para aquilo que estava acontecendo da parte de Deus. A segunda coisa aqui que esse caminho pode ser mal interpretado é pelo mundo. O verso de número 11, nós vemos aqui que os caldeus estavam colocando a força, o poder, o orgulho naquilo que eles acreditavam ser os seus deuses. Olha só, aqui o verso de número 11 faz o seguinte: fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Eles estavam orgulhosos, estavam assim achando, acreditando que as conquistas, tudo aquilo que eles tinham, não se tratava de Deus, do Deus verdadeiro, o Deus de Israel, mas falsos deuses, né? Os caminhos de Deus são surpreendentes para o mundo. Nós vemos, por exemplo, na ciência, as pessoas acreditam piamente na ciência. Não estou dizendo que a ciência não seja uma graça, um bem para nós. Mas nós não podemos depositar nossa dependência total e última na ciência. Nem muito menos na política, nem na economia, nem nos nossos bens, nas nossas propriedades, nem na nossa estabilidade, qualquer que ela seja. Nós devemos confiar no Senhor. E aqui nós vemos nesse texto de Abacuque que os caminhos do Senhor eles podem se fazer desconhecidos, mal interpretados pelo mundo. O mundo não entende o que porventura possa estar acontecendo. O mundo, mais até mesmo do que o próprio povo de Deus, ele deixa de entender os caminhos de Deus. Ele não compreende que Deus está conduzindo a história. A terceira coisa aqui dessa mal interpretação dos caminhos do Senhor é pelo próprio profeta que nós vemos nesse texto. Abacuque aqui nós vemos que os caminhos de Deus eram desconcertantes até para o próprio profeta. Porém, a reação desse profeta ela era diferente do povo. Ele só queria saber como visto, com isto, se reconciliaria com a santidade de Deus. Ele via o que estava acontecendo, mas ele não entendia como aquilo que estava acontecendo, a violência, a desesperança, a desgraça, como aquilo reconciliaria com a santidade de Deus. O verso de número 2 e 3 expressa muito bem. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. O profeta não conseguia fazer essa relação entre o que ele via na realidade e o que ele cria em Deus, segundo a sua palavra. Duas declarações a respeito dos caminhos do Senhor. E sobre isso nós podemos tirar alguns princípios gerais que se aplicam à nossa realidade, se aplicam aos nossos dias, ao contexto a qual nós estamos vivendo. O primeiro dele é que a história está sob controle. Deus, ele é o Senhor da história. Apesar de que nós às vezes podemos orar e ele parece estar em silêncio, apesar de não compreender as suas respostas, apesar de que as coisas parecem apenas piorar, mas nós devemos lembrar da palavra do Senhor, do Deus que conduziu toda a história. E esta história do mundo, essa história mundial, tudo que nós estamos vivendo hoje, ela está no controle de Deus. O segundo princípio é que a história segue um plano divino. Ela não está acontecendo por acaso. Não são eventos que acontecem segundo as circunstâncias ou aquilo que possa agir ou acontecer de uma forma inesperada. Deus ele tem um plano com tudo isso e ele está conduzindo esse plano. Todas as coisas acontecem segundo a sua vontade. Talvez você esteja se perguntando, mas Leonardo, essa pandemia, esse coronavírus faz parte do plano de Deus? E eu digo sim, faz parte do plano de Deus. Talvez
nem eu, nem qualquer outra pessoa possa compreender isso agora. Mas Deus tem um plano com essa enfermidade. Ele pode estar tratando a sua igreja, estar removendo assim aquilo que poderia estar errado do meio da sua igreja. Deus tem um plano com isso. O terceiro princípio é que a história segue um horário divino. Às vezes nós pensamos, por que isso tem acontecido justamente agora, nessa fase da minha vida? Mas Deus, ele tem um tempo, ele conhece as épocas, tudo o que acontece está acontecendo segundo os seus propósitos. Deus, ele sabe de todas as coisas. Nós vemos isso com a história do seu filho. Jesus, ele veio ao mundo na plenitude dos tempos. Ora, os gregos vieram e desenvolveram a linha de pensamentos. Os romanos vieram e desenvolveram o governo, a política, a estabilidade, construíram estradas, cidades, para que o Evangelho de Jesus Cristo pudesse percorrer todas essas cidades de uma forma segura e assim espalhar por todo o mundo conhecido. Deus conhece os tempos e as eras. Quando é que essa pandemia vai passar? Quando é que esse coronavírus será vencido? Nós não sabemos, mas Deus sabe. E é por isso que nós devemos buscar nele as respostas, interceder para que isso cesse e aguardar o tempo do Senhor. O quarto princípio aqui que nós vemos é que a história está ligada ao reino divino. O mundo não conhece o que está acontecendo, mas nós, a Igreja do Senhor, precisamos lembrar que tudo o que acontece na história tem relação direta com o reino de Deus. Desde a queda do homem, nós vemos na Escritura aquilo que é narrado, o Deus que age na história, tentando assim concretizar o seu plano eterno de restaurar consigo a criação decaída e estabelecer o seu reino, um reino celestial, um reino eterno, aquele reino que perdurará ao longo de toda a eternidade. A história do mundo, ela tem relação com o reino. Nós vemos isso na Escritura e nos nossos dias. O que a igreja tem hoje, as pessoas que estão sendo reunidas ao corpo de Cristo, a maneira como o Evangelho tem se propagado, os lugares onde esse Evangelho tem chegado e mudado a vida das pessoas, tudo isso tem relação com aquilo que ainda está por vir, que é a plenitude desse reino sendo estabelecido, instaurado e entregue nas mãos do Cordeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe sua vida. Até domingo, onde nós iremos tratar algumas questões sobre essa lição. Leve suas dúvidas, suas anotações. Vamos estar falando um pouco mais sobre isso e orando com os demais irmãos. Até mais. Tchau.